Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente esta oração e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Reflexos Católicos. Aqui nos reunimos para rezar, refletir e meditar sobre a vida católica, através dos ensinos que a Santa Igreja nos oferece na Sagrada Escritura, no Magistério e na tradição. Tudo isso para que aumente em nós o amor por Jesus Cristo e a graça da vida cristã. Nesta nossa oração da manhã, vendo o modelo de perfeição cristã que a Virgem Maria nos deu, ao aceitar o plano divino, ao receber o Espírito Santo e ao conceber Jesus Cristo no seu interior, nós pedimos, pela intercessão da mesma Santíssima Virgem Maria, para que o Espírito Santo também nos cubra com a sua sombra, para que o Espírito Santo venha sobre nós nesta manhã, neste dia, e nos revele aquilo que o Senhor tem para nós, na nossa vida, neste dia e nesta quinta-feira. Que o Espírito Santo nos conduza também nesta reflexão, nesta meditação, neste momento de partilha e oração, para que nada escape, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós possa ser por nós entendido. Nós que somos tão dificultosos, nós que somos tão lentos para entender as verdades de Deus, para entender os planos de Deus para nós, temos que contar com o auxílio do Espírito Santo. Então, que Ele seja o nosso advogado, que Ele seja mesmo o nosso consolador, que Ele seja aquele que nos convence das verdades de Deus para a nossa própria vida. É conhecendo o caminho de Deus para nós que nós também conhecemos a nós mesmos. E assim, automaticamente conhecemos também a Deus. Se olhamos para dentro de nós, se conseguimos, pela graça de Deus, perceber quem nós somos aos olhos do próprio Deus, e dessa forma nós também nos colocamos no caminho do Senhor, o prêmio que nós temos diante disso é o conhecimento de Deus. É o Senhor quem se deixa revelar, é o Senhor que se deixa conhecer por cada um de nós. Só que, repito, nós precisamos entrar nesse caminho. É aquilo que São João da Cruz nos ensinou no dia de ontem. Precisamos adentrar no caminho da santidade, da perfeição do céu, com muita fé e no amor. Com muita fé e no amor. Então eu repito e peço mais uma vez que o Espírito Santo nos encha desta fé, desta esperança e desse amor, do amor de Deus, para que possamos nos encontrar com o Senhor. E irmãos, é por isso que nós fazemos esta
reflexão da manhã, esta oração da manhã, esta consagração. Queremos ser de Deus, queremos nos encontrar com o nosso Senhor. E rezando, preparando para este momento, também fazendo a minha oração pessoal, a minha adoração pessoal, uma palavra me vinha forte no coração. Não é o evangelho de hoje, mas é uma palavra, é um questionamento que os discípulos, até então os discípulos de João Batista, fazem a Jesus Cristo e que nós também devemos fazer. Nós que tantas vezes nos encontramos, nos achamos, e desculpe falar dessa forma, mas nós nos encontramos perdidos. Nós que tantas vezes estamos em estado de perdição ou de confusão. Nós que tantas vezes não temos rumo, nos vemos perdidos na vida sem saber o que decidir, sem saber para onde correr, ou nós que tantas vezes nos sentimos desamparados, sem a companhia de Deus, sem a presença de Deus. Precisamos ter uma atitude de fé, como nós falamos ontem e aprendemos de São João da Cruz, mas essa atitude de fé, ela tem que ser manifestada muitas vezes da mesma forma que os discípulos de João Batista manifestaram no Evangelho que nós iremos meditar hoje. É o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 até 39. Os primeiros discípulos que nosso Senhor Jesus Cristo arrebanhou. São João começa dizendo o seguinte: no dia seguinte, João Batista, se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que estáis procurando? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Irmãos, nós sabemos, por outra citação, que um desses discípulos aqui, por exemplo, é Santo André. A pergunta que os discípulos de João Batista fazem a Jesus Cristo, ela é muito significativa. Vejam, João Batista apontou o Messias. João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ali está o Cordeiro. Aquele que eu tenho anunciado, aquele que eu tenho pregado, está ali, diante dos seus olhos. Eis o Cordeiro de Deus. E não precisou mais, São João Batista não precisou dizer mais, não precisou dizer nada além disso para que os seus discípulos tomassem o seguimento de Jesus Cristo, para que os seus discípulos corressem atrás de Jesus, corressem atrás desse Cordeiro que foi anunciado. João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, e os 2 discípulos, ao ouvirem isso, ao ouvirem a voz que clamava no deserto, seguiram Jesus Cristo. Foram atrás de Jesus. E Jesus Cristo, percebendo que esses 2 discípulos estavam atrás dele, estavam seguindo o próprio Senhor Jesus Cristo, voltou-se para eles e disse: O que vocês querem? O que vocês querem? O que é que vocês estão procurando? E aí os discípulos, já com uma exclamação tão bonita, porque eles chamam Jesus Cristo de Rabi, ou seja, eles reconhecem que ali está um grande mestre. Eles reconhecem que com o nosso Senhor Jesus Cristo eles podem aprender. Eles dizem: Mestre, Rabi, onde moras? Onde moras? Isso é bonito, irmãos. Uma vez partilhando com os irmãos do grupo de oração, nós rezávamos com essa palavra e ali a discussão apareceu. Pensem só vocês, irmãos. Os discípulos ouviram João Batista, que apontou Jesus Cristo, que apontou o Cordeiro, e foram atrás dele, atrás de Jesus Cristo. Em determinado momento, irmãos, eu acho que eles caíram meio que em si, e falaram: mas peraí, eu estava ali com o João Batista, eu sabia onde ele estava, eu tinha minha casa, eu tinha meu lugar, tudo mais, agora eu estou seguindo esse aqui que eu acabei de conhecer. Ele está indo para onde? Eu estou indo atrás dele, mas para onde que ele está indo? Ele tem alguma casa, ele tem algum lugar, nós iremos parar para descansar, nós iremos ir até algum lugar, nós iremos comer. Eles queriam alguma segurança, irmãos. Os discípulos queriam uma segurança. Onde moras? Onde moras? Nós estamos te seguindo, mas o Senhor vai para onde? E a resposta de Jesus Cristo é uma resposta que ela estimula a fé desses discípulos. Vocês se lembram que ontem, inspirados por São João da Cruz, nós
conversávamos, nós partilhávamos que a fé, ela não nos dá evidências, que a fé, ela não nos explica muitas coisas, mas ao mesmo tempo ela nos dá a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, de que estamos junto de nosso Senhor Jesus Cristo e que essa é a maior das seguranças. Ou seja, ao mesmo tempo em que a fé não nos dá nenhuma explicação, não nos dá nenhuma evidência, não nos assegura nada, a certeza que vem de nosso Senhor Jesus Cristo como uma resposta à nossa fé é a nossa única segurança, mas é a segurança que basta. Não temos evidências, mas temos a certeza pela fé. E nosso Senhor Jesus Cristo, respondendo esses discípulos, ele estimula essa mesma fé. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele não deixa os discípulos sem resposta. Ele poderia muito bem não falar nada, ele poderia falar, se vocês quiserem, se vocês decidiram me seguir, não ficam perguntando muita coisa não. Mas Jesus Cristo entendeu o questionamento desses discípulos e respondeu a eles. Jesus Cristo disse o seguinte: vinde e vede. Vinde e vede. Essa foi a resposta de nosso Senhor aos discípulos de João Batista, que a partir daquele momento se tornaram discípulos do próprio Jesus. Vejam, Jesus Cristo deixou os discípulos sem resposta? Não. Mas essa resposta também, ela explica alguma coisa? Não, também não explica muita coisa. Mas ela estimula. Ela convida. É uma resposta que traz para perto. É uma resposta que estimula a fé, mas que estimula mais do que a fé. Estimula a comunhão. Estimula a proximidade. Vinde. Vinde e vede. Vinde e permaneçam comigo. Se acheguem até mim. Se acheguem, continuem a me seguir, que vocês descobrirão. Se unam a mim nesta caminhada, nesse percurso. Se vocês estiverem comigo, não importa aonde eu moro, não importa aonde nós iremos, não importa a que ponto nós chegaremos, mas se vocês estiverem comigo, se vocês vierem comigo, isso basta. Percebem como é mais ou menos naquela dinâmica que nós refletimos ontem? Não dá muitas explicações, mas ao mesmo tempo dá segurança, dá certeza. Esse é o caminho da fé. E como nós vimos ontem também, o caminho da fé automaticamente nos dá Jesus Cristo. Nos entrega Jesus Cristo. Então quando Jesus Cristo diz, vinde e vede, além de estimular a fé dos discípulos, além de trazer os discípulos para perto, a resposta de Jesus Cristo é como se fosse um presente para aqueles mesmos discípulos. É como se Jesus Cristo dissesse, vocês podem me seguir, e se vocês ficarem comigo, se vocês vierem comigo, eu serei com vocês, eu estarei com vocês e eu não os abandonarei. E isso basta. É por isso que a resposta de Jesus Cristo, além de estimular a fé, além de responder à fé dos discípulos, ela é também uma resposta de comunhão e de amor. E aí São João, evangelista, aqui na narração do Evangelho, diz o seguinte, Jesus Cristo respondeu, vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. Vejam, irmãos, quando São João Evangelista diz isso, ele nos explica que os dois discípulos permaneceram com Jesus Cristo durante todo o dia. Permaneceram com Jesus Cristo até o final do dia, até o entardecer. E esse entardecer para nós não é somente nessas 24 horas, não é somente no dia cronológico, mas é também no entardecer da vida. E aqui eu me recordo daquela frase famosa de São João da Cruz, que talvez não tenha nem nada a ver com o que nós estamos refletindo, mas São João da Cruz disse, no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Olha que bonito. Mas quando João Evangelista, quando o Evangelho de São João narra para nós dessa forma, significa que os discípulos ficaram com Jesus Cristo, que eles acreditaram naquilo que Jesus Cristo propôs para ele, que eles aceitaram o convite de nosso Senhor de ir, de ver, e mais do que ir e ver, eles permaneceram. E permanecendo com Jesus Cristo até o final, até o entardecer, até o anoitecer, eles descobriram aonde Jesus Cristo mora. Agora, irmãos, tendo o conhecimento que aqui nós temos já os primeiros apóstolos, tanto que depois Santo André vai lá e chama o seu irmão, chama São Pedro, convida São Pedro para ficar também com Jesus Cristo, tendo esse conhecimento, nós podemos ir além, porque
os discípulos, aqueles que seguiram fielmente o nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram até o final. Eles permaneceram até o final. E permanecendo até o final, irmãos, eles empenhando-se em seguir a Jesus Cristo, em aprender tudo com Jesus Cristo, empenhando-se em imitar aquele mestre, eles se depararam em determinado momento com a paixão, com a morte e com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que, tendo ficado só São João, a Virgem Maria, Maria Madalena e outras mulheres ali no momento da cruz de Cristo, mesmo que os outros apóstolos tenham ficado com medo, mesmo até que São Pedro tendo negado nosso Senhor Jesus Cristo, com exceção de Judas, os outros todos permaneceram até o final. Os outros todos testemunharam a ressurreição de Cristo, mas eles não testemunharam a ressurreição de Cristo sem antes também terem testemunhado a cruz de nosso Senhor. E aí, irmãos, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz para cada um de nós, vinde e vede, nós temos que ter a consciência de que ir, de que ver, de que permanecer com Jesus Cristo vai pedir de nós que nós trilhemos também o caminho do Calvário, o caminho da cruz. Para que aí no final, descobrindo aonde Jesus mora, nós possamos viver a ressurreição. É por isso que nós temos que ter, em resposta àquilo que nós meditávamos ontem, a que São João da Cruz nos dizia, que se nós queremos buscar a Jesus Cristo, e eu tenho certeza de que se você está nos acompanhando nesse vídeo até aqui, quase 17 minutos de vídeo, se você chegou até aqui, eu sei que você quer buscar a Cristo. E eu também quero. Se nós queremos buscar a Cristo, nós precisamos buscar a Cristo num caminho de fé, de amor, num caminho da verdade. E esse caminho pede de nós que nós trilhemos carregando as nossas cruzes, que nós nos convertamos. E pensando tudo isso na capela, enquanto eu rezava, enquanto eu fazia a minha oração pessoal, eu dizia, Senhor Jesus Cristo, eu sei que muitas vezes é pedido de nós o sofrimento. Ou melhor, muitas vezes o sofrimento vem até nós, nós sofremos pelas condições da vida, nós sofremos porque nós procuramos muitas vezes, nós sofremos porque somos vacilantes, ou nós sofremos pelas condições, pelas circunstâncias. Tem sofrimentos que não dependem de nós e eles acontecem nas nossas vidas. Mas, Senhor, me ajude a entender o que é esse sofrimento, me ajude a entender de que outras formas nós podemos carregar as nossas cruzes, porque talvez muitos podem se encontrar em bons momentos da vida. Talvez muitos podem se encontrar em momentos de bonança, de paz, de tranquilidade. E aí como será? E eu pedia isso ao Senhor, e aí, através de mais uma vez São João da Cruz, que nós celebramos ontem, uma dessas respostas veio. São João da Cruz, em um dos seus escritos, ele nos dá pelo menos 3 passos em que nós podemos nos conformar a Jesus Cristo, em que nós podemos assumir como cruzes, e isso tem um grande valor para nós na nossa caminhada. São pelo menos 3 passos trabalhosos, são 3 esforços que nós podemos tomar no nosso dia a dia, que trarão benefícios para nós e farão com que nós tomemos a nossa cruz. Porque sendo esforços, sendo trabalhos, são também sofrimento. São desgaste. Todo tipo de desgaste é um sofrimento. Todo tipo de trabalho pede um desgaste e todo desgaste pede um sofrimento. Ainda que eles sejam menores, ainda que nós tenhamos mais força para aguentar uns ou outros. Mas vamos ao que São João da Cruz disse. Olha só. Não reparar os defeitos alheios. Manter o silêncio e manter uma relação contínua, ou seja, com o nosso Senhor, arrancará da alma muitas imperfeições, tornando-a senhora de grandes virtudes. Olha que riqueza que São João da Cruz nos ensina, irmão. Não reparar os defeitos alheios é o primeiro passo. É uma renúncia que ela é sutil, que ela parece ser pequena, mas ao mesmo tempo ela é complicada, irmãos. Porque o vício do julgamento, a má tendência do julgamento temerário, de observar os defeitos alheios, isso é algo que muitas vezes nasce no nosso coração. Muitas vezes vem sobre nós, vem no nosso pensamento, sem que nós tenhamos o controle desse primeiro impulso,
Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e rapidamente nós vemos os defeitos dela. Agora, a permanência, a nossa permanência no julgamento, isso depende de nós, isso depende da nossa vontade, isso depende de um exercício. Pode ser, irmãos, que nós, observando o comportamento de um irmão, identifiquemos o defeito dele. Isso pode acontecer com cada um de nós. Agora, permanecer no julgamento, transformar essa observação em um julgamento temerário, em um simples reparar de defeitos, sabe? De apontar de dedos, isso é pecado e isso pede de nós um esforço para que não seja cometido. Então aqui está a primeira cruz que nós podemos tomar. Não reparar os defeitos dos outros, irmão. Como que nós podemos fazer isso? O primeiro passo é olhar para dentro de nós. Espera aí, se aquele irmão tem um defeito, será que eu não posso cometer algo que seja pior? Uma vez em uma confissão, eu confessando o pecado, do julgamento, do orgulho, o padre me dizia: Alexandre, meu filho, quando esses pensamentos vierem para você, olhe para dentro de si e se perceba. Será que você não é capaz de cometer coisas piores do que esse irmão? Será que você já não cometeu coisas piores? Será que você não tem o mesmo defeito que ele? Se não tem esse defeito, será que você não tem outro pior? Então, olhar para as nossas misérias nos ajuda, irmãos, a não perceber o pecado do outro, o defeito do outro, a não cometer o julgamento. Isso pede de nós esforço, isso é trabalhoso, isso gera um sofrimento em nós. Então isso pode ser uma cruz a ser carregada, irmão. Vocês percebem? Não é sofrimento de doença, que muitas vezes nós temos, não é sofrimento de problemas, muitas vezes, são sofrimentos do dia a dia. São coisas que acontecem no nosso dia a dia que podem contribuir para a nossa santificação, que podem contribuir para que nós trilhemos o caminho do Senhor. Então, não observar os defeitos alheios. A segunda coisa que São João da Cruz nos diz aqui, manter o silêncio. Irmãos, se não foi pedido que nós falemos, para que nós iremos abrir a boca? E aí nós podemos observar Nossa Senhora, é claro. Nossa Senhora soube guardar o silêncio. Nossa Senhora soube observar as coisas. Nossa Senhora soube guardar as coisas no coração e soube falar quando era necessário. Porque lá nas bodas de Caná, Nossa Senhora abriu a boca. Para responder o anjo, para responder a Deus, Nossa Senhora abriu a boca. Então, quanto mais, irmãos, nós cultivamos o silêncio, quanto mais nós mordemos na língua antes de falar alguma coisa, pelo menos duas coisas acontecem. A primeira é que nós conseguimos ter uma maior observação das coisas que acontecem ao nosso redor. Peraí, se eu não estou falando, eu estou abrindo o espaço para ouvir, para ver, para observar. E aí nós somos, consequentemente, também impedidos de agir no impulso. Nós conseguimos refletir um pouquinho mais sobre as situações. E ao mesmo tempo, quando nós fechamos a boca, quando nós cultivamos o silêncio, mas um silêncio sábio, não é um silêncio que fica julgando no coração, não. Senão nós caímos lá naquele primeiro erro que São João da Cruz nos alerta aqui no início. Mas é um silêncio santo. É um silêncio que se percebe em primeiro lugar, é um silêncio que pensa em Deus e é um silêncio que tenta olhar para as situações do dia a dia com os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, irmãos, cria-se em nós, pela ação do Espírito Santo, um discernimento muito grande sobre as nossas decisões. Nós conseguimos caminhar de maneira mais segura, nós conseguimos ouvir a voz de Deus que nos fala, nós conseguimos entender o que Deus quer para nós naquele momento e nós conseguimos entender, inclusive, o momento certo de abrir a boca, o momento certo de falar. Agora, irmãos, fazer silêncio para muitas pessoas é difícil. Eu que tenho temperamento colérico, eu que sou muitas vezes expansivo, eu que tantas vezes me acho dono da razão, infelizmente, tenho uma dificuldade de fechar a boca. Então aí está mais um trabalho, mais um esforço, mais um sofrimento, mais uma cruz, mais um exercício que nós podemos fazer. Então, primeiro, não julgar o outro, não ficar observando os defeitos e pecados do outro. O segundo, guardar o silêncio. E aqui o terceiro, manter a constância, manter uma relação contínua com Deus. A constância na nossa fé, a constância na vida de oração. Irmãos, fazer esses dois primeiros esforços sem uma vida de oração não adianta de nada. Primeiro que nós não iremos conseguir
caminhar por muito tempo, nós cairemos rapidamente. Segundo, que esses esforços serão muito para o nosso orgulho, para a nossa satisfação pessoal, para a nossa vaidade, para a nossa soberba, e não nos unirá a nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não cultivarmos qualquer exercício espiritual da nossa vida, qualquer esforço, pode ser um jejum, pode ser uma penitência, pode ser esses exercícios espirituais. Se nós quisermos fazer esses bons propósitos, sem o auxílio da graça de Deus, sem uma vida de oração, nós não iremos conseguir caminhar, irmãos. E aí a frustração virá, nós iremos fracassar e rapidamente nós deixaremos tudo mais que nós alcançamos até então. Então é preciso ter uma relação contínua de amizade com Jesus Cristo. E aí vocês que já acompanham o canal, sabemos o que podemos fazer. O mais básico para quem acompanha aqui o Reflexos Católicos: ir à Capela do Santíssimo, participar da Santa Missa, rezar o Santo Terço, ter uma vida sacramental, ter contato com o Santíssimo Sacramento. Muitas vezes nós não sabemos o que falar, nós não sabemos como rezar, nós não sabemos o que fazer, mas basta que nós nos apresentemos a Jesus Cristo, basta que nós entremos na Capela do Santíssimo e ali fiquemos, basta que nós participemos da Santa Missa. E claro, isso pede de nós a confissão, isso pede de nós que nós caminhemos nos esforçando para estar longe do pecado, mas ao mesmo tempo isso nos auxilia a ter uma vida santa. Irmãos, com esses 3 exercícios, com essas 3 cruzes, com esses 3 sofrimentos, São João da Cruz nos diz que as nossas almas começam a se livrar, a ser livres, a se libertar de muitas imperfeições. E aí a alma, unida a Cristo, começa a ter o governo de todas as coisas em nós. A alma torna-se então a senhora de grandes virtudes. Vejam, irmãos, isso aqui são exercícios para que nós nos livremos dos vícios. Se estamos sendo libertos dos vícios, nós automaticamente estamos crescendo na virtude. E é crescendo na virtude, crescendo no amor de Deus, na vida de oração, que nós trilhamos aquele caminho que refletimos ontem. Um caminho de fé, de esperança, no amor de Deus, rumo ao céu. Mais uma vez, que Nossa Senhora interceda por nós, que São João da Cruz interceda por nós, para que nós consigamos trilhar esse caminho de fé rumo à santidade. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amado irmão, amada irmã, o convite que o Senhor Jesus faz para nós hoje é: vinde e vede. Corramos ao encontro de nosso Senhor e permaneçamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós voltamos ao longo do dia, tá certo? Com mais vídeos e orações aqui no canal. Eu espero por você. Até lá, se Deus quiser.